Vamos aos destaques do nosso café. Bom dia! Lucas Oliveira, a caminho do Ceará. Vasco negocia com os zagueiros. O mercado da bola está agitado e Fernando Diniz participa ativamente. Detalhes sobre o contrato da Nike, tudo isso e muito mais agora no nosso café. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vamos bater 235 mil amigos até o fim dessa temporada. Fechado? Se tiver a função hype o vídeo aqui também que ajuda demais o nosso conteúdo. Alguém tinha me perguntado sobre o Vasco, novidades sobre o Vasco, são muitos acontecimentos recentes no Vasco, né? O Vasco, por exemplo, tem tratativas com Marcos Lamáquia, que é filho do Zé Roberto Lamáquia, o marido da Leila, ou seja, o enteado da Leila Pereira cogita comprar o Vasco. O que já rendeu barulho nas redes sociais, mas acho que o torcedor do Vasco não tem que estar nem um pouco preocupado com isso. Esse é um problema para o Palmeiras administrar. Outra notícia importante do Vasco, o Vasco está perto de Johan Rojas, meio atacante de 23 anos de idade. Esse jogador pertence ao Monterrey e estava emprestado ao Necaxa. O Necaxa não vai utilizá-lo. O fato de o Luca Orellano ter sido contratado pelo Monterrey diminui o espaço do Johan Rojas no futebol do Monterrey, e a tendência é que esse negócio de empréstimo com opção ou obrigação de compra aconteça, tá bom? Arias no Vasco, pergunta o Leandro Isídio. Leandro, se o Arias voltar ao Brasil, não vai ser para jogar no Vasco, tá? O Vasco tem encontrado dificuldades financeiras, vai precisar de, só para vocês lembrarem, né? Só para vocês entenderem. O Vasco pegou 80 milhões de reais com a Crefisa, vocês lembram, né? Esse dinheiro acaba em janeiro, e é possível que o Vasco precise de mais um empréstimo bancário. A Crefisa é uma possibilidade. Vem aqui. Enfim, diante desse cenário não vai rolar, tá bom? Bom, vamos falar sobre reforços. O nosso vídeo está muito em cima disso. E o técnico Fernando Diniz tem sido muito ativo. Mas ele está de férias. O treinador não tira férias, né? O treinador o tempo todo está negociando, está participando de conversas. O treinador sempre é consultado pelo diretor executivo, no caso do Vasco, Admar Lopes, do diretor técnico, o Felipe Loureiro, do presidente Pedrinho. Enfim, o Diniz é um cara que está o tempo todo envolvido nas negociações, seja para uma consulta, para uma resposta à diretoria sobre o nome X, Y ou Z, ou até mesmo para uma ligação, como foi no caso do Brenner, ex-jogador do Diniz no São Paulo, que pertence ao Udinese, está emprestado ao Cincinnati. O jogador gostou do que ouviu do Diniz, porém o São Paulo quer voltar com o atleta, que é cria da Cotia, né? Cria lá de Cotia. Então pode ser que nessa bola dividida o Diniz não tenha o peso fundamental, e sim o sentimental de voltar ao São Paulo atrapalhe essa negociação. Fato é que o Vasco busca um jogador lado de campo. Mas ressalto a informação que eu tenho e respeito todos os colegas que trabalham em busca das informações, sempre negociações em que o Vasco tenha um empréstimo com valor fixado, né, com a opção de compra com valor já em contrato. É um modelo que foi Robert Renan, Andrés Gomes, Carlos Cuesta, que será comprado. O Vasco já comunicou ao Galatasaray que vai exercer a opção de compra. Então, sempre é esse modelo. A exceção do Matheus França, dessa janela, dos que vieram emprestados, o Matheus França não veio com opção de compra. No mais, todos os outros que estavam, ou estão melhor, sob contrato com os seus clubes, vieram nesse modelo. Sobre John Arias, o Diniz já teve conversas, né, iniciais com o John Arias para entender a situação dele. É muito complexo, os valores são altíssimos, estão longe do que o Vasco poderia arcar para trazer John Arias, né, para o Vasco. Ele que está no Wolverhampton, lanterna da Premier League, não está gostando do que está vendo lá, do formato inicial, mas são apenas 6 meses de Wolverhampton. Então, assim, é muito difícil trazer o Arias por valores e também por ser um período inicial em que os ingleses acreditam que ele ainda possa se adaptar um pouco mais. É óbvio que o John Arias enxerga com bons olhos uma volta ao Brasil, seja ao Vasco ou qualquer outro clube, né? Porque outros clubes sondaram o colombiano, até para não ficar
longe da seleção do seu país, visando a disputa da Copa do Mundo. Lucas Oliveira está negociado, praticamente fechado já com a equipe do Ceará. Essa negociação deve ser sacramentada nas próximas horas. O Vasco mantendo 30% dos direitos federativos do atleta, né? Lucas Freitas segue no Vasco como opção, mas o setor defensivo é um setor que o Vasco olha com muito carinho. Reafirmo a informação que eu tenho. Um zagueiro, um 8/10 e um atacante lá de campo. São as prioridades do Vasco nessa janela. Óbvio que algumas opções, né, algumas oportunidades de mercado podem surgir e o Vasco buscar também. Mas nesse momento, um zagueiro será contratado. Detalhe, a informação que eu tenho é que seria um zagueiro de baixa idade. Então ontem eu vi a informação, salvo engano, foi trazida pelo Wallace Neguerê, de que o Vasco teria interesse na negociação do Otamendi. Estranhei por conta da idade e principalmente do valor. Veio uma notícia de Barcelona que o Barcelona monitora o atleta. Gente, se o Barcelona monitora o atleta e for verdade a notícia trazida por um colega que trabalha em Barcelona, não tem a menor possibilidade do Vasco abrir negociação com o Otamendi, tendo o Barcelona do outro lado como rival. Mas foi a informação trazida pelo Neguerê, que eu respeito, porém ela não bate com o perfil dito para mim por um dirigente do Vasco. O Vasco vai buscar zagueiros de idade mais baixa. O Otamendi já foi para lá dos 30, né? Jogador experiente, de Copa do Mundo, um líder, mas não vejo com um perfil traçado pelo Vasco e com a possibilidade, se é que você me entende. Bom, vocês viram aí na thumb Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo, zagueiro de 23 anos, jogador que o Vasco monitora desde a última janela, começou a seguir o Vasco da Gama. O que isso significa? Nenhum atleta segue um clube aleatoriamente. Ele ainda pertence ao Colo-Colo, mas as notícias que vêm do Chile dão conta de que a negociação está avançando, bate com a informação que eu tenho, zagueiro de idade mais baixa, canhoto, né? O Vasco não pararia só nele, traria ainda mais um zagueiro, mas com esse perfil. O Saldívia chegaria por empréstimo com a opção de compra, né? Na última janela, o Vasco fez uma proposta na casa de R$1,5 milhão por empréstimo e a compra se daria no valor aproximadamente de R$8 milhões. É um zagueiro que o Diniz gosta, o Diniz já tem informações sobre esse atleta e o Vasco está numa reta final de negociação. Se vai acontecer ou não, tem muitos detalhes de uma negociação que fazem parte. Agora, esse detalhe dele passar a seguir o Vasco da Gama faz muita diferença. Já dá uma conotação de, cara, tô indo para aí. Deixa eu começar a entender como funciona o Vasco. Deixa eu entender como é o dia a dia e acompanhar a rede social do clube é sempre um detalhe. Nenhum jogador que não tenha passado pelo clube vai seguir. Uma coisa é você entrar na rede social do Douglas Luiz, nem sei se ele segue, mas ele seguiu o Vasco. Não sei se o Paulinho, que hoje está no Palmeiras, segue o Vasco, né? Tem tempo que eu não vejo as postagens do Paulinho, que eu sigo. Mas se ele seguir, tem uma explicação. Ele está no Palmeiras, quer vir para o Vasco. Não, ele é cria do Vasco. Então, assim, tem explicação. Bruno Guimarães, ele segue o Vasco. Dando um exemplo. Então ele está vindo para o Vasco. Ele gosta do Vasco, já disse abertamente, o Richarlison da mesma forma. Agora, um jogador que negocia com o clube, passa a seguir de repente, aí você tem que falar, opa, tem alguma coisa pintando aí. É um indício. E hoje a rede social tem muito isso. Mandei a mensagem para ele, mandei um bem-vindo a Barco, mas ele não me respondeu. Vamos ver. Se responder, eu passo para vocês. Gente, para fechar, Nike disse no vídeo hoje é segunda-feira, acho que foi de sábado, domingo, já nem lembro, tanto vídeo que a gente produz. Já há lojistas recebendo material da Nike, que só pode ser vendido a partir de 12 de janeiro, que é o combinado com a Nike, para que todas as lojas tenham o material. O Vasco estreia dia 14,
provavelmente com uma camisa alternativa, porque não deve dar tempo de fazer a camisa definitiva, mas as fábricas que fabricam Nike estão correndo contra o tempo, porque foi uma corrida realmente por conta do contrato firmado, para que o time profissional tenha a sua camisa o quanto antes. A base vai jogar a copinha com uma camisa alternativa também. É isso, galera. Desejo a você uma excelente semana. Muito obrigado pelo seu carinho. E hoje tem meio-dia na conta KTO, o último dessa temporada 2025. Fechado? Um grande abraço, excelente semana e até mais tarde ao meio-dia. Tchau. Meus amigos, vamos começar esse vídeo falando sobre Douglas Luiz, né? Inclusive, foi assunto aqui do vídeo anterior também. O Vasco tem interesse na contratação do Douglas Luiz, ele que está lá no Nottingham Forest da Inglaterra, mas está sendo pouco utilizado, né? As últimas informações dão conta que Douglas Luiz quer vir para o Brasil, tem o desejo de jogar no Vasco. Douglas Luiz quer jogar no Vasco da Gama, principalmente porque ele tem o desejo de jogar junto com Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho é um ídolo, né, para essa geração que veio depois dele. Ele, Neymar, enfim, essa geração que veio depois se espelha muito nos dois, né? Então o Felipe Coutinho é um atrativo, ainda mais pro Douglas Luiz, que também foi revelado aqui no Vasco, então tem mais essa situação. O jogador quer vir pro Vasco, mas não é uma negociação simples de acontecer. Ele pertence à Juventus, está emprestado ao Nottingham Forest, então tem toda ali uma burocracia, né, para se desenrolar. Mas o Vasco monitora a situação do Douglas Luiz e também tem interesse na contratação do jogador. A gente vai aguardar. Tendo mais informações sobre Douglas Luiz, sobre qualquer novidade, atualização, é claro, a gente vai trazer aqui no canal, mas fique registrado que o Vasco tem sim interesse no Douglas Luiz e o Douglas Luiz tem interesse no Vasco da Gama. Então, pode acabar saindo um casamento nessa situação. Vamos falar agora sobre Ryan. Ryan, que foi o grande destaque do Vasco nessa temporada, né? Eleito ali a revelação do Campeonato Brasileiro, e claro que o Ryan está despertando interesse de grandes clubes do futebol europeu. E o Fabrício Romano, que é simplesmente o principal jornalista esportivo, né, de transferências da Europa, confirmou o interesse do Bayern de Munique pelo Ryan. O Bayern de Munique ainda não fez uma proposta, mas já houve um contato inicial pelo Ryan. O clube alemão tem sim interesse no Ryan. Vou ler aqui o que o Fabrício Romano trouxe de informação. Abre aspas para o que ele disse, Posso confirmar as notícias sobre Ryan, que vem do Brasil. O brasileiro de 19 anos está na lista de possíveis contratações do Bayern de Munique. Ele é um dos jogadores que o clube vem observando e monitorando. No momento, ainda não há uma proposta oficial ou negociações, mas já houve um contato inicial para entender a situação do jogador. Fecha aspas, então, confirmado realmente o interesse do Bayern de Munique no Ryan e que o jogador está sendo monitorado ali pelo clube alemão. E acho, cara, que é isso aí mesmo. O Ryan, deixando o Brasil, tem que ir para um dos principais clubes do mundo, né? Recentemente teve aí a oferta do Zenit, da Rússia. Era até um valor considerável, mas, enfim, acho que ir para a Rússia seria um grande erro na carreira do Ryan. Se ele deixar o Vasco, que seja por um valor muito bom para o Vasco, e que seja para uma grande liga do futebol europeu, porque o Ryan tem potencial, né, para ser um grande atacante de seleção brasileira, um atacante de primeira prateleira na Europa, então que ele vá para uma liga do tamanho que ele merece, né? Vamos aguardar, vai ser muito difícil segurar o Ryan, mas se for deixar o Vasco, que seja por um valor justo, né, pro Vasco da Gama. Agora, vamos falar aqui de jogadores que o Vasco está interessado e também contratações próximas de serem fechadas. E vou começar falando aqui sobre o meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos de idade. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está muito perto de contratar Johan Rojas, 23 anos de idade. O jogador tem contrato com o Monterrey do México, mas estava emprestado ao Necaxa, também do México. A ideia do Vasco é trazer o jogador por empréstimo até o final do ano com obrigação de compra. A negociação está muito próxima de ser sacramentada. Mais um colombiano chegando no Vasco da Gama. Ele viria ali para jogar com uma posição de meia construtor.
uma espécie ali de reserva do Felipe Coutinho, talvez, né? A saída dele do clube mexicano está sendo facilitada depois que o Monterrey contratou Luca Orediano, ex-Vasco da Gama, para a posição. Então, a saída dele está sendo facilitada. Johan, na verdade, né? Johan Rojas, 23 anos de idade, colombiano, perto de pintar aí no Gigante da Colina. Agora a gente vai falar sobre um jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, o zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele foi oferecido ao Vasco, mas não seria o jogador desejado pelo clube no momento. Informação dos amigos do Atenção Vascaínos, o zagueiro Lucas Fasson, de 24 anos de idade, foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador está no Lokomotiv da Rússia e foi revelado pelo São Paulo aqui no Brasil, além de ter passagens pelo Atlético Paranaense. A diretoria do Vasco está estudando essa contratação, está estudando o nome, mas não seria o jogador desejado no momento pelo Gigante da Colina. É um zagueiro canhoto que tem 1,87 m de altura. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essas foram as atualizações dessa primeira edição do nosso Giro de Notícias. Eu volto ainda hoje com mais informações sobre o nosso Vascão. E é aquele esquema, né? Se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final, dá essa moralzinha deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, fim de vídeo, um abraço, fui!